Boa noite a todos, né? Eu sou a Cláudia Santos, presidente do Instituto, e gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer que a gente está muito feliz, né? Ana, Fátima, muito prazer te receber, Davi, Marina e todas as outras pessoas que estão aí prestigiando. Então, vou passar né, para a Patrícia, nossa diretora do científico. Acho que é importante marcar, né, que ela está com a gente agora, né, na diretoria, e fazendo uma parceria muito boa com a gente. Então, Patrícia, agora é tudo contigo. Obrigada, Cláudia. Uma boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que nós recebemos aqui hoje no Instituto Bion, nessa atividade que tanto nos orgulha, que é o Publicação, a psicanalista Ana Fátima Aguiar. A Ana nos presenteia com a apresentação do seu belíssimo livro Entre Penumbras e Centelhas, As Reveries no Encontro Analítico, que foi lançado, ela me revelou, me contou, há 1 ano pela editora Blucher. Ana, seja muito bem-vinda. Muito Eu gostaria também... Como? Oi? Não, foi eu que tinha. Só agradecer. Bem-vinda, Ana. E eu gostaria de agradecer também a presença da Marina Ribeiro e do psicanalista Davi Flores. Então, a Marina como psicanalista e orientadora desse trabalho, e o Davi como um colega convidado também para comentar. A Marina e o Davi são muito especiais para nós aqui no Instituto, já são da casa, né? Participam com a gente já há algum tempo. Então, sejam todos muito bem-vindos. A Ana Fátima é psicanalista, é mestre e doutoranda em psicologia clínica pela USP, pesquisadora colaboradora do LIPSIC, que é o Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea, é supervisora clínica e docente em cursos de graduação em psicologia e pós-graduação em psicanálise, autora do livro que hoje ela apresenta para a gente, organizadora do livro Psicologia em Cena, Cinema, Vida e Subjetividades, da FIA Editora, é também autora de artigos científicos publicados em revistas e periódicos de psicanálise e de capítulos nos livros Porque Ogden, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, Diálogos Bionianos, e Presenças e Virtualidades, Perspectivas Psicanalíticas. Eu vou pegar a carona, porque daí a gente não precisa depois interromper para eu apresentar, né, os nossos queridos comentadores também. A Marina Ribeiro é psicanalista, professora livre docente da IPUPS, não sei como a gente diz. Só USP, tá bom. Só USP. Tá, da USP. Coordenadora do LIPSIC e da série acadêmica de psicanálise da editora Blucher, autora de vários livros em português e inglês, os mais recentes, Porque Ogden, A Conversa Sonhante, e é coautora em Lendo Transformações, e Porque Klein. Porque ler Klein, né? O Davi Berciano Flores é psicanalista, graduado em psicologia pela PUC, São Paulo, e mestre doutorando em psicologia clínica pela USP. Membro do LIPSIC, e atualmente atua como clínico e docente no curso de formação do Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, e no curso de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Presbiteriana,
Mackenzie. Bom, eu pensei na seguinte dinâmica. Primeiro, a Ana apresenta o seu livro, traz suas ideias. Depois, o Davi. E, para finalizar, então, a Marina, né, como eu falei para vocês, que foi a orientadora desse belíssimo trabalho. Depois dos comentários, a gente abre o espaço para que o público possa se manifestar, possa questionar, possa comentar, como daí quiserem, tá bem? Então, eu acho que pode começar. Eu passo a palavra para a Ana. Ana, por favor, a palavra é tua. Obrigada, Patrícia. Bom, então, boa noite. Eu queria começar agradecendo, né, ao Instituto Bion, a Cláudia, e muito carinhosamente também a Franciela Bonacina, que me fez esse convite no final do ano passado. Foi um convite que eu recebi com muita honra. E a Patrícia Scalco, que me acolheu muito gentilmente nessa casa, que foi muito afetiva, muito cuidadosa com a organização desse evento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E agradeço a todas as pessoas que estão aqui hoje, nessa noite. É uma noite muito especial para mim, né? Como a Patrícia disse, o livro está completando 1 ano do seu lançamento, né? Foi um livro que saiu pela editora Blucher, na série Academia de Psicanálise, que é coordenada pela Marina Ribeiro. Então, eu vou fazer uma brevíssima apresentação do livro, porque, para mim e para todos, eu acho que o mais importante nessa noite vai ser ouvir esses queridos convidados, que são, para mim, 2 grandes parceiros, academicamente e na vida, né, são queridos amigos com quem eu tenho o privilégio de conviver, de aprender diariamente. Então, queria mais uma vez agradecer Davi e Marina por aceitarem o convite, por estarem aqui nessa noite, e por tanto que vocês me ajudam e me ajudam a expandir meus pensamentos, sonho. Muito bom estar com vocês. Para falar do meu livro, eu preciso, então, dizer que ele nasce da minha paixão pela psicanálise, pela clínica, mas, especialmente, ele parte de uma abertura para o enigma, para esse potente e enigmático encontro humano, e as inquietações com as afetações vividas no campo analítico. Eu pensei que uma boa forma de abrir essa conversa essa noite seria evocar, bem ao estilo bioniano, que essa casa permite e combina e conjuga, um estímulo clínico. Então, eu pensei em trazer um estímulo clínico para que possa, para esse estímulo poder transmitir a experiência emocional, né, e expandir a circulação dos pensamentos que a gente vai discorrer aqui hoje. Então, antes de começar, de contar um pouquinho do percurso teórico, né, que compõe esse livro, esse trabalho, eu vou apresentar para vocês um recorte do meu encontro com Paulo. Então, Paulo é o nome que eu criei para representar os fragmentos clínicos que vão tecendo as articulações teóricas ao longo de todo o livro, e vão criando as pictografias analíticas que vão colorindo a experiência. Esse recorte que eu escolhi para trazer aqui para vocês hoje, ele faz parte do capítulo 3 do livro, que é justamente na seção que aborda as ideias do Elias e da Elizabeth da Rocha Barros, né, que tenho a honra de ter eles aqui hoje conosco. E o Elias, muito generosamente, escreveu a contracapa do meu livro. Eu sou imensamente grata, tanto pelo tanto que ele contribui para o pensamento psicanalítico, ele e a Beth, quanto eles produzem coisas incríveis, e por esse gesto tão generoso dele.
Então, muito obrigada, Elias. Você estar aqui hoje é um grande presente. Eu vou começar a trazer esse recorte para vocês. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estranho. De onde vem? O meu relógio? Não, não é. Será o dele? Duvido. Nessa distância, seria impossível reboar dessa maneira. Que barulhinho irritante é esse? Foco, penso comigo. Concentre-se, seu foco é Paulo. Meu superego cruel se esbalda, me aterrorizando por eu estar me distraindo tanto naquela sessão. Busco uma justificativa. Ele está muito agitado, por isso que eu estou me distraindo. É isso. Hoje percebo que não somente. Desde pequena, detestava ventilador na sala de aula. O barulho daquela máquina, que normalmente era velha e desajustada, dominava todas as minhas sinapses. Impossível pensar com tal algazarra neuronal que ressoava ruidosa e carnavalescamente na minha cabeça. Sempre achava um jeito de focar. Sentar-me na primeira carteira, bem próximo ao professor, foi minha tática infalível ao longo de toda a vida. O lema era afastar a distração focando em algo concreto. E funcionava, de fato. Mas aquela não era uma sala de aula. E por mais que eu me punisse mentalmente por achar aquela distração inadequada, incoerente, eu também era capaz de me recordar que aquele era um espaço compartilhado por duas mentes que se comunicavam, nem sempre por palavras, mas também por sons, imagens, sensações, enfim, símbolos. Procuro não romper a receptividade tão necessária ao trabalho analítico e me ancoro na boa e velha atenção flutuante. Coloco-me ali, disponível para estar com Paulo e com os tic-tacs, as palavras, as lembranças, outros tic-tacs, os silêncios, os medos, mais tic-tacs, a crueza, a fragilidade, a impotência. Imagens, formas e sons iam se misturando melodicamente, como se saíssem de Paulo e de mim. Sons que, nesse momento, me remetiam à imagem de uma orquestra criando uma sinfonia. Deixo de lado meus devaneios, não de lado, mas ao meu lado, e digo a ele que me parecia que as coisas que ele ia expressando por palavras, gestos, emoções e mesmo silêncios me faziam enxergar uma orquestra e sua sinfonia. Ele prontamente me responde: parece que no início eu ainda estava afinando os instrumentos. Ainda saíam mais ruídos do que som, não é? Me lembrei de algo agora que acho que nunca te falei. Meu pai tocava violino, lindamente por sinal. Nunca aprendi a tocar, mas desde pequeno eu esperava chegar do trabalho, já tarde da noite, enquanto mamãe terminava o jantar, ele se sentava no sofá da sala e tocava. Era o melhor momento do dia. Ele havia me dado um violino de brinquedo quando eu fiz 7 anos. Quando ele se acomodava no sofá com seu violino nas mãos, eu corria para buscar o meu, me sentava ao lado dele e brincava de acompanhá-lo, mesmo sem saber tirar som algum daquele proto-instrumento. Por vezes saía um som agudo terrível, de quase estourar os tímpanos. Nessas horas, mamãe invadia a sala, furiosa, e me dava uma bronca, aquela bronca de sempre. Não estraga a música do seu pai, menino. Para com esse barulho agora. Deixa seu pai tocar em paz, não atrapalha. A pior era: vou jogar fora esse brinquedo ridículo. Morria de medo que ela o fizesse. Por isso, eu sempre escondia bem escondidinho para não correr risco. Quando ela falava essas coisas, eu me sentia péssimo. Porém, só por um milésimo de segundo. Pois quase no mesmo instante, papai dizia para ela: deixa ele, estamos tocando juntos, estamos compondo uma nova melodia. O processo é assim mesmo.
No instante que ela virava as costas, ele me olhava de cantinho de olho, com aquele olhar faceiro e amável de sempre, sorria discretamente e lançava-me uma piscadela. Ai, que saudade daquele momento. Sentia que o meu barulho era reconhecido por ele como música, pois ele me fazia sentir-me parte daquela melodia. Ao terminar de narrar essa lembrança, Paulo inspira profundamente, com um semblante saudoso e tranquilo, e diz que tem se sentido mais confortável no divã. Tem sido mais tranquilo para ele estar ali comigo. Digo a ele que me parecia que agora ele podia sentir que não era só barulho, que já estava saindo música. Mesmo que ele achasse que não sabia tocar e nem soubesse que música era aquela, mesmo que ainda saíssem ruídos agudos, ele estava ali, tentando fazer música. Estávamos tocando juntos. Paulo me encarou com um olhar expressivo e disse: realmente, meu barulho aqui tem um sentido. Então tem mesmo uma sintonia, quer dizer, sinfonia. E conclui: sintonia também. Semanas depois desse evento sinfonicamente intersubjetivo, quando falava do seu medo de morrer e como havia sido esse o estímulo do qual precisava para procurar ajuda, ele me diz: sou uma bomba relógio. No mesmo instante em que pronunciou essas palavras, a memória do tic-tac atravessou meus pensamentos e localizei ali um sentido que vagava solto no tempo e no espaço, mas que já havia sido capturado por minha mente. Algo naquela ocasião havia se revelado antes que tivesse sido dito. Uma bomba relógio. Hoje penso no quão potente era aquela sensação e como, a partir dela e da desorganização que ela havia me causado, busquei expandir minha mente em um fluxo receptivo e continuar aberta aos conteúdos de Paulo. E lá estavam os tic-tacs e os demais sons e silêncios, notas tocadas por aquele homem-bomba, com o qual eu estava profundamente implicada analiticamente. Os sons e os silêncios dele, misturado às minhas notas. Fazíamos música juntos, uma melodia, primeiro sonhada intersubjetivamente e depois vivida. Havia, como disse Paulo, uma sintonia. Ainda que não soubéssemos ao certo que melodia era aquela, seguíamos abrindo nossas mentes para tocarmos juntos. E já não era mais somente o ruído seco e tilintante da bomba relógio. Havia também notas doces, suaves, umas graves, outras agudas, harmonias distintas que iam compondo uma mesma música. As reflexões e associações iam se expandindo, pois acredito que Paulo tenha sentido que eu estava disposta a fazer música com ele. Como se eu também pudesse ter lhe dado aquela piscadela e o sorriso faceiro apaziguador, contendo a mensagem não discursiva, carregada de afetos. Fica tranquilo, estamos nos afinando, estamos criando nossa melodia. E seguíamos, desejando expandir nosso repertório, o de pensar a experiência emocional. É isso, gente. Esse recorte que eu trouxe, né? Eu fiz questão de abrir essa nossa conversa, essa noite, exatamente com o que inaugura e motiva o meu trabalho diariamente, como analista, como pesquisadora, né? Que é o enigma, as afetações, as imagens, as emoções, as sensações que emergem do encontro com os meus analisandos. Então, entre a penumbra do desconhecido, do incognoscível, e as centelhas das criações, surge o desejo de investigar o fenômeno da Reverie e compreender o movimento contínuo e expansivo que esse conceito comporta dentro do campo psicanalítico. Agora eu vou contar um pouquinho, muito brevemente mesmo, sobre esse trabalho. Ele foi construído, como a Patrícia disse, né, ele foi construído no meu mestrado em Psicologia Clínica na Universidade de São Paulo, a USP, orientado pela minha querida e sempre orientadora, Marina Ribeiro, na companhia
colaborativa, afetiva, generosa do meu grupo de pesquisa, do meu laboratório de pesquisa. Tem muitos deles aqui hoje, eu me sinto muito honrada com essa parceria. E nesse trabalho, desde o início, algumas questões já se apresentavam para mim. Existem condições específicas para que a Reverie aconteça? Seria a Reverie uma produção da mente do analista ou uma criação intersubjetiva, oriunda da experiência emocional na análise? Como poderia a Reverie deixar a deriva, causar tanta turbulência e, ao mesmo tempo, auxiliar na criação de caminhos, de sentidos e de transformações? Eu entendo que a arte da psicanálise se faz no encontro. Analista e analisando estão ali, inaugurando uma obra conjunta, realizada nessa relação inédita, onde ambos são colocados diante do enigmático da experiência. Então, exatamente como eu fiz aqui com vocês essa noite, a experiência do Paulo é que inaugura esse livro. Primeiro capítulo, a abertura desse livro, é um fragmento com o Paulo. E a ideia, né, é que esses fragmentos clínicos abram o livro e acompanhem todo o percurso da leitura e embalem o leitor para que sonhe os conceitos à luz da situação analítica, porque é exatamente nela que a Reverie acontece. Então, a minha intenção era que a experiência clínica pudesse iluminar e dar vida à Reverie, que é um fenômeno espectral, muitas vezes fugaz, por isso que é difícil de definir. Então, a escrita dos fragmentos clínicos, que estão presentes no livro, ela foi construída a partir de uma dimensão ficcional, que protege o sigilo e o compromisso ético com a privacidade dos analisandos, e assim como nos propõe Ogden, uma passagem que eu acho fantástica, ele diz assim, que a experiência analítica deve ser transformada em ficção, uma versão imaginativa de uma experiência em palavras, para que a verdade da experiência seja transmitida ao leitor. As articulações teóricas do livro, elas partem do Bion, do conceito de Reverie em Bion, ainda como um protoconceito, bem no nascedouro dessa ideia, e seguem ampliando para autores contemporâneos, como Thomas Ogden, Antonino Ferro, o casal Rocha Barros, Elizabeth da Rocha Barros, Marina Ribeiro, Giuseppe Civitarese e o casal Botelar. Esses autores, eles foram privilegiados nessa minha pesquisa, porque eles têm importantes formulações sobre o tema da Reverie, mas porque eles produzem ideias muito autorais, ideias extremamente importantes, relevantes para a clínica psicanalítica contemporânea. Então, cada um desses autores ilumina a experiência da Reverie, e além de historicizar o conceito, eles também geram um diálogo importante, que vai ressoando, vai abrindo esse campo da psicanálise, que é vivo, criativo, e segue abrindo caminhos para novas reflexões. E ao pensamento teórico clínico de cada um desses autores, são somados pequenos recortes dos elementos imagéticos e sensitivos captados no encontro analítico vivido com Paulo, e que revelam diferentes nuances da Reverie por cada um desses autores. E a esses recortes que eu dei o nome de pictografias analíticas. O capítulo final convida o leitor a se abrir a um pensamento paradoxal já contido no título do livro. Penumbra e centelhas são opostos, que se encontram numa dinâmica viva e transformadora na clínica. O intuito do meu livro não é o de decifrar o conceito de Reverie, né? Então, eu nunca tive essa pretensão, e desde o início do livro eu fui percebendo que isso é uma missão já dada ao fracasso, porque a Reverie é um conceito vivo, né? Então, não quis decifrar,
mas sim abrir caminhos, né? Abrir, criar espaço para uma reflexão e ampliar as possibilidades para pensar esse conceito. Eu ressalto no livro que nem todas as sessões são permeadas por reveries e que a qualidade das imagens também varia de acordo com a abertura da dupla. Pois, né, aí é um spoiler, nós vamos concluindo que esse é um fenômeno intersubjetivo. Então, ele depende de um estado de mente aberto e receptivo da dupla, né? Ele depende de um estado de uníssono. E é a partir desse estado de uníssono que se abre esse campo. Então, a partir desse estado de mente, o analista se deixa guiar por caminhos do imaginário, no infinito de formas, cores, sons, silêncios e tonalidades que se abrem para o sonhar, num espaço que eu chamo no livro de campo sonhante intersubjetivo, onde as mentes se encontram e no qual o analista é convocado a ser habitado pelo outro, para que ambos possam expandir pensamentos e sonhar novos sonhos. Bom, gente, eu vou ficar por aqui, e eu queria só reforçar que para mim hoje é dia de festa, que é uma alegria imensa conversar com vocês, de poder estar aqui falando do meu livro, e de ouvir essas pessoas que eu admiro, que eu adoro tanto, e ter um momento também para conversar com todos vocês. Então, esse livro é fruto de uma trajetória muito bonita, muito viva e vitalizadora, para mim, tanto como pesquisadora e quanto analista. Então, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Ana. Bom, eu acho que já dá para ter uma ideia, né, de todo um belíssimo trabalho da Ana e da sensibilidade como ela vai abordando esse tema, né, e também trabalhando clinicamente. Eu acho que ela conseguiu apresentar muito, muito fiel, assim, ao que o livro também transmite. Bom, eu vou passar a palavra agora ao Davi Flores. Davi, por favor. Obrigado, Patrícia. Boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço muito a receptividade de sempre, Patrícia, Cláudia, e a todos do Instituto Bion, uma casa muito querida. Sempre um prazer estar com vocês. É uma honra estar acompanhado com a Marina Ribeiro, orientadora, amiga, parceira. Temos uma longa trajetória já juntos. Né, em breve, quem sabe, ganha o selo de doutor, né, assim, depois de uma longa jornada junto com a Marina. E Ana, Fátima, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né, muito feliz de estar aqui, de celebrar teu livro, de celebrar teu texto, teu trabalho, de revisitar teu trabalho. Acho que essa é a parte mais prazerosa de toda essa história, desculpem, mas a parte mais prazerosa é revisitar, né? Assim, ler o trabalho de novo, e comentei com você, inclusive, faço questão de comentar também aqui publicamente, que teu livro me remete a zilhões de memórias de zilhões de momentos. Né? Existe esse prazer de ler, né, assim, né, no grupo de pesquisa, cada momento de construção de cada trabalho, e isso, enfim, gera e cria memórias, passagens muito importantes para nós. Então, revisitar teu trabalho é revisitar vários tempos. Eu vou compartilhar slides, assim eu posso ler e vocês me acompanham. Pretendo, vamos ver se eu consigo apresentar o que eu quero, que eu sou sempre meio atrapalhado com o tempo. Bem, vou fazer uma leitura, né, do livro da Ana, e vou chamá-la de Ana, mais informalmente. Me sinto no direito de fazer isso, e minha apresentação vai ser dividida em duas etapas. Uma primeira rápida, que eu denomino de elogio estranho. Vou fazer um elogio estranho primeiro, espero que vocês tolerem, porque é um elogio meio talvez um pouco pedante, mas que eu
que é o que me ocorreu, e depois eu faço uma leitura de algo que me inquietou e que a Ana me ajudou a pensar, né? Então, eu começo o elogio estranho, citando um conceito, uma ideia de Elliott Jaques. O Bion termina, né, as últimas páginas do Aprender da Experiência do Bion, elas se encerram com a apresentação dessa ideia, né, que o Bion empresta do Elliott Jaques. Elliott Jaques é um médico, né, canadense, estadunidense, que constrói, enfim, modelos psicológicos para pensar funcionamentos institucionais, sociais e mentais, né? Então, vou ler, né? Bion toma como modelo de crescimento do continente, da ideia de continente em Bion, o conceito de retículo integral de Elliott Jaques, como um mecanismo mental capaz de conceber o objeto total. A descrição do mecanismo, inspiração para o conceito de continente contido, é melhor descrita pelo próprio Jaques em sua obra. E vale dizer que, então, o que Bion está fazendo aqui é tentando encontrar um modelo que represente algo vivo e dinâmico para condensar e conjugar toda a sua teoria apresentada em Aprender da Experiência, né? O próprio Jaques diz o seguinte, né? O retículo seria um esquema mental de um objeto total e os meios necessários para criá-lo e organizá-lo de tal forma que as lacunas, tanto no quadro mental do objeto quanto nos métodos de criação do mesmo, sejam estabelecidas. Só essa frase já renderia, né, enfim, uma longa conversa, mas vamos à parte mais interessante, que é a descrição do fenômeno, o que o retículo busca, né? Conscientemente é uma combinação de todos ou quaisquer conceitos, teorias, hipóteses, noções de trabalho ou pressentimentos. Inconscientemente, é uma constelação de ideias em sentimentos, memórias em sentimentos, fantasias e objetos internos, unidos e sintetizados ao ponto de direcionar o comportamento, mesmo que não seja tornado totalmente consciente. Essa é a tentativa, então, né? Bion escuta essa ideia, né, lê essa ideia do Elliott Jaques e gosta dela para representar sua teoria do Aprender da Experiência. E mais especificamente, a ideia de continente contido. Na explicação de Bion, o continente constitui-se como uma rede viva e dinâmica, estruturada por uma série de vacúolos, vesículas, que se expandem e se agregam, formando um retículo, uma pequena rede. Este retículo seria formado por vacúolos, lacunas e emoções, fios que formam a malha do retículo. O retículo recebe conteúdo de maneira crescente, de modo que é necessário tolerar o desconhecido. Tolerar a dúvida e o desconhecido, de acordo com Paul Sandler, é a essência de uma sucessão de continente contido em um algo que, para ser descrito, fica sendo analogamente apresentado pelos termos verbais perfurado e vagamente conectado. Isto descreve a função deste algo. Bion, para descrever e qualificar o algo, usa outra palavra emprestada da obra de Elliott Jaques, um retículo. Em outras palavras, o pensamento é considerado um impulso para o desconhecido, em vez de um depósito de lógica e racionalidade. Coloco, por fim, uma parte do que o próprio Bion descreve como o funcionamento da parede do retículo, que seria, temos, por um lado, continente diferente de continente mais continente, e, por outro, conteúdo, ponto. Conteúdo, ponto. Conteúdo, ponto. Assim, se formando essas duas malhas, né? Em que os sinais mais representam variáveis substituíveis por sinais que representam emoções, e os sinais, ponto, representam uma constante que representa a dúvida. Essa é a ideia do Bion. Pois bem, vem agora o meu elogio esquisito, né? E eu sei que é um começo esquisito de apresentação, mas às vezes os elogios vêm de maneiras inusitadas. Entre Penumbra e Centelhas, As Reveries no Encontro Analítico é um livro com costuras entremeadas por espaços. Ana intercala diferentes texturas de contato com a experiência que quer nos transmitir. Pinturas, poesias, fragmentos clínicos, pensamentos teóricos, costurando tais elementos de maneira a se formar uma estrutura viva, perfurada e vagamente conectada, feita de uma constelação de ideias em sentimentos, memórias em sentimentos,
fantasias e objetos internos, unidos e sintetizados, que permite com que nós, enquanto leitores, desfrutemos da experiência de sermos contidos e expandirmos nossa capacidade para pensar a partir do texto. Então, né, o elogio é o seu livro, né, o seu trabalho me lembra o retículo de Elliott Jaques. Esse é o elogio. Né? Suas páginas são uma membrana viva e porosa. Inclusive, né, assim, levando-se em consideração, não à toa eu mesmo comentei no curso da escrita do trabalho da Ana que se algumas coisas mudassem de lugar em seu texto, como os fragmentos clínicos, ele talvez conservasse coerência. Estamos falando de linguagens vizinhas, teorias próximas, pintores que compram tinta na mesma loja, poetas que se um gritar mais alto, o outro escuta na casa ao lado. Tantos avizinhamentos e já não sabemos mais onde termina um muro e começa a grama da casa ao lado. Ana sabe, com maestria, descrever esses territórios teóricos, clínicos e artísticos, mantendo as portas abertas para tantas linguagens se entrosarem. Sobre tais vizinhanças, há algo que sempre me intrigou sobre a noção de Reverie. E não sei exatamente porquê, mas essa leitura que fiz do livro da Ana me instigou a revisitar uma pergunta e tentar caminhar com minhas indagações. Assim como a Ana, eu não pretendo responder nada aqui. Eu, na realidade, mal sei o que apareceu primeiro, né? Se foi minha pergunta ou um sentimento fugaz de resposta possível. O mais intrigante é que essa resposta antes da indagação, ou poderia dizer uma imagem antes de qualquer formulação, surgiu já nos primeiros momentos da apresentação do caso, uma das linhas que costura todos os capítulos de seu trabalho. O nome fictício de seu paciente, como a Ana já apresentou, é Paulo. Eis a pergunta. Eventualmente, fala-se que a Reverie é um fenômeno que pode se apresentar tanto no par mãe-bebê, quanto no par analista analisando. Sempre que vejo essa formulação, me ocorre que há algo análogo, algo de semelhante, algumas invariantes, talvez, mas nunca consegui muito bem entender o que seria tal equivalência ou como se daria, de tal modo que tais fenômenos parecem até distantes, por vezes. Algo como, um melão pode cair e uma estrela cadente também. Então, a gravidade seria uma força que pode se aplicar tanto ao melão quanto às estrelas. Mas se a Reverie se aplica a dois pares que podem ter naturezas tão distintas, onde eles se aproximam? Ou, seguindo na brincadeira, o que há em comum entre melões e estrelas cadentes? Acredito que as respostas podem ser diversas e possivelmente teóricas. Deixando as frutas e a imensidão estelar de lado e me dedicando ao tema de estudo da Ana, podemos nos valer das noções de continente contido, da ideia de regressão, da identificação projetiva do bebê kleiniano e sua correspondência com a Reverie bioniana, do berço ao divã. Mas talvez haja muito mais continuidade entre o par mãe-bebê e o par analista analisando do que as impressionantes cesuras de muitas décadas poderiam nos fazer acreditar. Ainda na busca por um modelo que pense semelhanças invariantes, Bion traz uma imagem inspirada na geometria projetiva, no começo de transformações. Suponhamos, diz o Bion agora, que observamos um trecho de ferrovia, uma reta até onde a vista alcança. As duas retas formadas pelos trilhos serão vistas como se estivessem convergindo. Sabemos que se fôssemos testar a convergência, caminhando ao longo da ferrovia, tal convergência não seria confirmada. No entanto, se percorrêssemos uma certa distância e nos voltássemos para trás, olhando para o ponto de onde partimos, a convergência pareceria estar em nossa retaguarda. Ela seria confirmada pelo nosso sentido da visão. As duas retas paralelas encontram-se em um ponto. A pergunta do Bion é, onde fica este ponto? E acho que o Bion me acompanha, então, na minha indagação. Ou, transpondo a pergunta de Bion, né, para a minha indagação, onde avistamos a ilusão de encontro dessas duas linhas, que parecem distantes, mas conservam a ilusão de proximidade. Em um carril, ou seja, de um lado do trilho, o par mãe-bebê. No outro carril, analista analisando. A partir daqui, já não tenho muito a falar. Quem dá voz a nossas investigações agora é Ana.
É sua voz, seu pensamento teórico e sua experiência clínica que nos conduzem. Meu trabalho foi apenas o de mover algumas casas dentro da mesma rua, soltar algumas linhas de sua costura e reentramá-las de uma nova forma. Coisa pouca. Um parágrafo para lá, uma linha para cá, uma nota de rodapé virando teto. As portas, em seu texto, já estavam todas abertas. Ana relata escutar, na sala de espera, antes do primeiro encontro com Paulo, um trabalhador com 2 telefones. Ele está lá, o Paulo, na sala de espera, e ele escuta ele falando ao telefone, e ela supõe, inclusive, que sejam 2. Ou seja, um adulto duplamente atarefado. Ana segue. Enquanto caminhávamos, diz ela, até a sala de análise, em uma fração de segundos me veio à mente. Onde está a mãe? Ele veio sozinho. Imediatamente me dei conta de que não seria a análise de uma criança. Já sabia que Paulo, um novo analisando, era um adulto. Ainda assim, me confundi, o que me gerou um certo desconforto. Nos primeiros instantes do encontro, diz a Ana, mais na frente, mas se referindo a esse momento, ali na sala de espera, enquanto Paulo se desajeitava para me acompanhar, havia curiosamente em mim um sentimento de contemplação, como se eu assistisse a um bebê tentando dar os primeiros passos, cambaleante e desatinado. Permaneci ali contemplando aquela imagem. Paulo menino, a criança em Paulo. A partir daquilo, divido de maneira didática, esquemática, algo que, evidentemente, é muito mais orgânico, né, no trabalho da Ana. Primeira parte, entre 2 estações. Neste caminho, digo eu, da sala de espera para a sala de análise, uma confusão começa a aproximar os 2 carris do trilho. Estamos próximos de uma convergência. A dupla analista analisando começa a se formar, e ao fechar a porta da sala de análise, uma porta para um outro universo se abre. Algo entre uma mãe e um bebê se inicia. Será que eu pulei um? Deixa eu só ver se eu... É isso mesmo. Do divã ao berço. Ana passa a relatar 2 corpos que se movem juntos, visitados por mudanças de temperatura e respiração. Ouve-se o choro até que ele se acalme e o berço volte a ser acolhedor. Diz Ana, a primeira experiência de Paulo no divã foi extremamente turbulenta e aterrorizante para ambos. Ele se deitou, se contorcia, remexia, senti um mal-estar e uma sensação de calor súbito. Inclinei-me na poltrona como quem iria se levantar e exatamente ao mesmo tempo Paulo fez o mesmo. Nos encontramos naquele gesto simultâneo, idêntico e aflito. Eu precisando de ar, ele hiperventilando, extremamente ofegante. Paulo me pediu para encerrarmos a sessão e eu, exausto e sem fôlego, concordei. Ele saiu da sala e imediatamente senti o ar voltando aos meus pulmões. Num outro trecho, olhou-me nos olhos, como não havia feito de uma forma tão direta até então, e começou a chorar como jamais fizera antes. Eu disse que ele estava seguro que podia chorar. O choro continuou por algum tempo, depois foi se acalmando, até que se acomodou novamente no divã. Um pouco depois, recordou-se de estar no colo da mãe, e ela não segurá-lo, não envolvê-lo. Lembrava que era bem pequeno, mas não conseguia precisar o quanto. Tinha a sensação constante de que iria cair. Era uma agonia muito intensa. Conjugando isso com elementos teóricos, né, numa destreza da Ana em escrever, enfim, né, de maneiras muito poéticas e teóricas, né, o que vai se dando, né, nos fenômenos, né, nesses fenômenos clínicos, ela diz, os elementos do mundo psíquico do analisando se espalham pelo ar, uma espécie de polinização de partículas microscópicas que carregam em si gametas, transferidos da antera ao estigma para que, por fim, possa haver uma fecundação. Mas, afinal, de que ponto partem as microscópicas partículas de elementos psíquicos, elementos beta, pseudopensamentos, proto-sensações, que pairam pelo ar no campo sonhante intersubjetivo? É fato que existem, sim, muitos desses elementos que saem do analisando, seja pela via verbal ou não verbal. Também se espalham pelo ar as partículas vivas e fluidas da mente do analista. Um segundo recorte, ruídos e ritmos. No meu entendimento, Ana vive uma sinfonia de ritmos e ruídos.
em tamanho emaranhado que mal sabemos se ela se torna o bebê que ouve o coração de sua mãe, ou se é a mãe atenta aos ruídos do mundo. E aqui, né, me desculpem pela digressão também, mas lendo o livro da Ana, eu lembrei, né, principalmente essa parte dos ruídos, de uma passagem do Arnaldo Schuster, descrevendo que seria a pré-concepção como uma moldura pré-natal, ou seja, a experiência do bebê. Né, o Arnaldo diz, essa moldura é constituída de tempo e espaço, proveniente dos ritmos do mundo intrauterino e alguns ritmos extrauterinos. Por exemplo, nos primeiros podemos destacar os ritmos do coração do bebê, os ritmos do coração da mãe, os ritmos da bexiga, do peristaltismo intestinal, e também a influência que esses ritmos sofrem com a vida cotidiana da mãe. Toda essa gama de timbres, tons variados e formas rítmicas funcionam como uma orquestra sob a batuta das rotinas, tarefas e vicissitudes do dia a dia, falando em sinfonias, né, Ana? E sintonias. Além deles, temos os mais diversos incidentes, múltiplas casualidades e conflitos que se manifestam em contratempos sincopados e dissonantes, todos vivenciados nos diversos vínculos, em especial no vínculo da mãe consigo mesma e com o bebê. Indo para as palavras da Ana, toques, alertas, vibrações. Em meio a tantos sons, tive a impressão de escutar ao fundo um tic-tac, tic-tac. Olho discretamente meu relógio, mas não vinha dali. Mais adiante, conta que seu médico lhe dissera, né, do Paulo, que poderia morrer a qualquer momento devido à obesidade. Sou uma bomba relógio. Num estalo, lembro-me do tic-tac que ouvira em sua presença. Nos acompanhando em teoria, sabemos que tais gambetas invisíveis a olho nu estão lá, pairando naquele campo fértil, e que eles têm um potencial de criação quando se encontram. Mas como capturá-los a fim de garantir a germinação do novo? Como alcançar minúsculos fragmentos de pseudo-pensamentos e proto-emoções que se esparramam campo adentro? Não há senão um único caminho, a porosidade. E talvez, anterior a ela, sendo esta indispensável, a abertura. De novo, o retículo de Jacques volta à minha memória. A terceira parte, vou me encaminhando para o fim da minha apresentação. Da análise à cesura do nascimento. Ana descreve um momento que remete à experiência do nascimento, no meu entendimento. Há uma mudança súbita de estado, e então uma voz acolhedora surge. Relata Ana. Na sessão seguinte, Paulo me conta que teve um sonho. Havia sonhado que nadava em um mar extremamente gelado, e naquele momento pensava que, por sorte, dentro dele ainda estava quentinho, por isso não morreria. Mas, aos poucos, o calor de dentro começa a desaparecer, e então ele começa a se desesperar. Recorda-se, então, de ouvir minha voz no sonho dizendo, calma, vou aumentar a temperatura, você já vai se aquecer. E sentiu um alívio imenso. Voltando para as palavras da Ana, um pouco mais teóricas e poéticas, fecundada pela imaginação, essa coisa imprecisa e fugaz, a Reverie, foi sendo gestada por várias mentes útero, cada qual fornecendo ao embrião elementos que o nutriram em um determinado ponto específico para que o feto crescesse, se formasse e depois nascesse. Pensamento concebido a partir de diversas conexões. Mentes útero que gestaram juntas, complementar e mutuamente esse rebento. Uma última fala da Ana, antes de encerrar minha apresentação, que me parece dizer respeito a esse movimento, né? Esse estado de abertura, portanto, nos permite colocarmos-nos sensíveis à invisível e inefável dança sensorial, somática e semiótica dos corpos, que segue tecendo fios emocionais entrelaçados, conectados, portadores de novos arranjos em movimento, criando formas e coreografias no reentrante encontro com o outro. O reentrante aqui, eu faço questão de enfatizar, inclusive por conta dessa entrada na sala de análise, do quanto aí há uma reentrada num momento que me parece muito importante, né? Dentro da minha leitura, essa parte está, se não me falha a memória, no capítulo, no subcapítulo sobre utilitarismo, né? Enfim, sobre Reverie somática, que é super interessante, que acho que conjuga muito o que eu estou apresentando aqui. Por fim, um fragmento da Clarice Lispector citado pela Ana,
Eu estava tão assustada que ainda mais quieta ficaria dentro de mim, pois parecia-me que finalmente eu ia ter que sentir. Parece-me que vou ter que desistir de tudo o que deixo atrás dos portões. Por fim, uma fala minha. E peraí que eu mexi no negócio de um jeito que eu não devia ter mexido. Aqui, pronto. Fala minha. O que pude pensar após a leitura é que o caminho de Ana e Paulo, da sala de espera para a sala de análise, fez com que duas linhas distantes se aproximassem. Entre as duas estações, à medida que os carris afunilaram, Paulo foi ficando pequeno, cambaleante, menino. E quando a porta fechou, o tecido do divã se confundiu com o tecido de um lençol antigo. Ana costura clínica, teoria e poesia e nos permite, com os fios de suas linhas, aproximar coisas que, à primeira vista, são quase intangíveis. O tempo, com a ilusão de seus tic-tacs, nos faz pensar que o passado é um vizinho distante. É isso. Obrigado, Ana. Obrigada, Davi. O Davi conseguiu ampliar mais ainda as ideias que já são super ricas, e muito obrigada, Davi. Nossa, Davi, tem palavras. Muito obrigada. Eu acho que eu deixo para comentar no final, né, Patrícia? Ok, ótimo. Obrigada. Tá, vamos combinar assim. Marina, eu passo a palavra para ti agora, para fazer teus comentários. Não estamos... Tu tá mutada ainda. Não consegue? E agora? Acho que ele vai entrar de novo. Vamos ver se a Marina entrou de novo. Oi, Patrícia, acho que agora deu, desculpa, viu? Ai, ótimo. Desculpa, que eu não sei o que acontece, às vezes trava aqui o microfone. Não tem problema, o importante é que eu conseguisse. Ok, tá bom. Que bom. Um prazer estar aqui com vocês, acho que é um privilégio, né, assim, estar aqui com dois orientandos, né, que se tornaram aí colegas, amigos, parceiros, né. A Ana também está no doutorado, o Davi está terminando o doutorado dele, né? Um prazer acompanhar, tem várias pessoas aqui do grupo de pesquisa, e eu queria agradecer ao Instituto Bion, você, Patrícia, Cláudia, Franciele, né, por abrirem esse espaço também, que a gente apresentou o Conversa Sonhante, o meu livro, Chuva na Alma, né, e agora estamos apresentando o livro da Ana, né, que é fruto do mestrado dela. Então, agradeço muito, né, e a gente está fazendo um ano, os dois livros foram lançados juntos, o Conversa Sonhante e o Penumbra e Centelhas, porque são livros, vamos dizer, com temáticas sonhantes, né? O Davi aí deu uma aula para a gente, né? Muito inspiradora, né? E eu vou falar só aqui um pouco mais brevemente, né? O Edgar Morin, ele fala que é preciso aceitar certa imprecisão e uma imprecisão certa, não apenas nos fenômenos, mas também nos conceitos. O título do livro da Ana é uma apresentação teórico-clínica poética da imprecisão do fenômeno da Rêvery na clínica e na literatura psicanalítica. Imprecisão que é apresentada ao leitor com a precisão e a determinação de uma autora que tece seu texto com maestria e cuidado ético com os autores que acompanham nessa jornada investigativa. A realização de uma pesquisa em psicanálise é um processo de transformação tanto do pesquisador como de seus interlocutores próximos. É o que vocês estão vendo aqui
né, na afinidade de pensamento, né, meu, da Ana, do Navi. Trata-se da indagação e da aproximação ao enigma que nos habita dentro de uma comunidade de colegas, conceitos, textos e trocas significativas. Um pesquisador implicado expande seu pensamento a partir dos encontros éticos e estéticos, fazendo sempre, né, uma referência cuidadosa aos autores durante o seu percurso, que é o que a Ana fez no livro. A pergunta que nos conduz na pesquisa psicanalítica é aquela que conseguimos alcançar e expressar do enigma que nos habita e nos move. Quanto mais próximos e perturbados pelo enigma formos, mais autoral é o texto. Então, eu considero que a Ana conseguiu expressar as nuances das turbulências vividas nos seus encontros analíticos. E também com os encontros, né, com os textos, com as orientações, com os colegas do grupo de pesquisa, né, porque os textos são construídos, né, capítulo a capítulo, todos discutidos em grupo, né, e todos, vamos dizer, têm sugestões, né, de todo o grupo. Então, os textos realmente são muito bem cuidados, né, muito bem construídos. E a Ana usufruiu de todos os momentos e soube se nutrir de tudo que foi oferecido, tendo como esteio o seu mito de origem como pesquisadora psicanalista. Com base no André Green, nomeei o mito de origem do pesquisador psicanalista, um tipo de quimera, uma composição única, um fragmento intersubjetivo, um amálgama complexo de experiências. O mito de referência seria um mosaico pessoal, construído de múltiplos encontros e influências, a partir dos quais o psicanalista apreende os diversos fenômenos com os quais se depara. Uma pesquisa psicanalítica é uma realização autoral dessa complexa composição. Acho que uma outra característica do livro é que a apresentação conceitual se inicia a partir de uma experiência clínica, como a Ana relatou aqui hoje, que percorre todas as páginas. Então, os conceitos são entrelaçados com os fragmentos clínicos. E há uma circularidade expansiva entre clínica e teoria, presente de uma forma muito criativa e muito autoral. Ana é uma leitora voraz e atenta aos detalhes, capaz de traduzir com palavras próprias o pensamento de outros psicanalistas, e faz isso com ética e cuidado. Além de ter apresentado, como ela mesma falou, né, aqui, o Thomas Ogden, Antonino Ferro, o casal Rocha Barros, né, o casal Butelar, as ideias de Giuseppe Civitarese, todos eles sobre o conceito de Reverie, ela também apresentou os meus textos, deixando-me acompanhada dessa lista ilustre de psicanalistas, que também admiro e estudo, e diante dos quais sou e serei uma aprendiz. Poucos livros abordam o tema da Reverie. Então, nesse sentido, o livro da Ana traz uma contribuição significativa para a compreensão do conceito e do sonhar compartilhado na situação analítica. Além disso, a autora constrói essa denominação que ela comentou aqui hoje, né, que são pictografias analíticas, como a apresentação na tela mental do amálgama entre diversas experiências clínicas, teóricas e pessoais, que fazem parte, né, da tessitura desse livro. Então, nas palavras da Ana, esse termo contempla um serzir teórico clínico tecido pelos conteúdos imagéticos
e sensíveis dos fenômenos clínicos, entremeado com os lampejos conceituais desenvolvidos pelos autores. A poesia e a linguagem metafórica estão presentes em todos os capítulos, revelando que a poesia é o sonho da palavra e que a metáfora é uma forma exitosa de apreensão da realidade psíquica. Percebo que se abre um campo de pesquisa em psicanálise, no qual o texto acadêmico se apresenta de forma renovada e autoral, cada vez mais fazendo jus a uma linguagem de alcance psicanalítico, que pode estar presente tanto no exercício clínico como em um texto desenvolvido na academia. Esse livro é o testemunho de que é possível aproximarmos dessa ousadia na realização da potência de poieses de um texto teórico clínico psicanalítico. Foi um prazer acompanhar a Ana entre penumbra e centelhas, e o leitor se sentirá conduzido e embalado por uma autora delicada que apresenta teorias complexas como quem faz uma agradável caminhada. Termino com um poema, né, da Matilde Campilho, que está no prefácio do livro, e que está conectado, agora vou dar um spoiler, com o desdobramento da pesquisa da Ana, né, que ela agora está no doutorado, investigando a porosidade amorosa necessária ao analista. Uma hospitalidade radical, né, como eu escrevo no meu texto, ou como está no texto do Bion, a matriz amorosa da mente. Vou citar uma frase do Bion no livro Memória do Futuro, que a Ana e eu usamos num artigo que acabou de sair na Revista Brasileira de Psicanálise, que se chama Elogio ao Amor, Porosidade e Captação do Humano na Clínica Psicanalítica. Daqui a pouco está online esse artigo. Então, o que o Bion escreve? Afinal, o que é o amor? Pergunta analisando Rosemary a Bion, que ele responde: sinto que terei que desapontá-la. Como psicanalista, não posso aspirar a ter sucesso ali onde os santos, os filósofos e os artistas de todo tipo não tiveram. Então, vou falar só brevemente algumas partes, né? Já estou encerrando, de um poema da Matilde Campilho, não sei se vocês conhecem, que se chama Fevereiro, tem no YouTube. Vou colocar só 3 estrofes e terminar minha fala. Escute só, isso é muito sério. Anda, escuta, que isso é sério. O mundo está tremendamente esquisito. Há 10 anos atrás, o Leon me disse que existe uma rachadura em tudo, e é assim que a luz entra. Não sei se entendi. Você percebe alguma coisa da mistura entre falhas e iluminação? E aí eu acrescentei aqui, entre penumbra e centelhas. O amor é um animal tão mutante, com tantas divisões possíveis. Lembra daqueles termômetros que usávamos na boca quando éramos pequeninos? Lembra da queda deles no chão? Então, acho que o amor, quando aparece, é em tudo semelhante à forma física do mercúrio no mundo. Quando o vidro do termômetro se quebra, o elemento químico se espalha, e então ele fica se dividindo pelos salões de todas as festas. Mercúrio se multiplicando. Acho que deve ser isso uma das 5.000 explicações possíveis para o amor. Aqui a gente também está vendo uma multiplicação do Mercúrio, né? Portanto, escute, isso é muito sério. Isso é uma proposta aos 30 anos. Agora que o Mercúrio assumiu sua posição certa, vem comigo achar o meu trono mágico entre a folhagem. E no caminho até lá, vem dançar comigo, que termina o poema. E para dançar conosco aqui, uma última frase
de mais um autor muito querido, que é o Thomas Ogden, e uma recente entrevista para uma colega chilena. Ele fala assim: em relação ao trabalho clínico, penso que o mais importante no ser humano é sua capacidade para dar e receber amor. A maneira como mostramos amor a nossos pacientes é através de sermos sensíveis, receptivos e estarmos atentos às formas particulares do paciente. Amamos nossos pacientes sendo bons analistas. É isso. Muito obrigada. Tinha surpresa, viu, Ana? Amei, amei. Obrigada, Marina. Que bonita enfim, esse trabalho de vocês. Eu me senti muito acompanhada, né, dos ilustres psicanalistas que eu considero, né, que são vocês e nós todos aqui, de alguma forma, compartilhando desse momento tão rico. Eu gostaria de deixar um espaço, não quero me alongar, para deixar um espaço para a Ana comentar os comentários, mas também gostaria de deixar um espaço para que todos vocês, né, todos, eu não sei se vai dar, porque a gente tem em torno de uns 20 minutos agora, mas de tempo, em torno de, mas gostaria, então, de deixar um espaço para quem quiser tecer seus comentários também. Ana, primeiro a Ana hoje. Eu não vou tomar tempo de ninguém, até porque Elias levantou a mão. Elias Sou eu levantou a para mão. tomar o tempo do meu querido Elias. Só queria agradecer e dizer assim que acho que vocês entendem por que dá para se sentir inspirado, né, a criar, a produzir, a escrever com um grupo desses, né, com uma orientadora como a Marina, com um parceiraço como o Davi, né, e todo o meu grupo de pesquisa que está aqui. Eu fico muito honrada de estar nesse lugar, né, sendo privilegiada com ideias e tanto afeto, né? Então, só agradeço, apresentações lindas. Muito obrigada. Quero ouvir o Elias. Elias, por favor. Bem, vocês estão me ouvindo? Eu me associo Sim. A todos os elogios que a Marina e o Davi fizeram ao seu trabalho. Tenho o grande prazer de ouvir o Davi, que eu não conhecia, conheço hoje, através da apresentação muito bem articulada que ele fez. Eu vou fazer, tem muito pouco tempo, tive um prazer imenso em elogiar e apresentar o livro da Ana. Eu vou falar algumas coisas não tão articuladas assim. Primeiro, entre parênteses, né? A gente não pode esquecer que Mercúrio é um elemento altamente tóxico também, né? Amor é alguma coisa que pode ser altamente tóxico, né? E contaminar crianças e já fez estragos terríveis no mundo, né? Especialmente quando está ligado à exploração de ouro, né, no Brasil, tão comum, né, e que infectou tantas crianças no Brasil, no Japão, etc. Mas eu vou deixar isso de lado. Eu ouvi de todos vocês uma palavra que eu tenho vontade de corrigir. Vocês falaram na Reverie como um conceito impreciso. Eu diria que não é um conceito impreciso, é um conceito amplo. Não há uma imprecisão, porque a gente não tem uma precisão de fechar esse conceito. Eu gostaria também de citar me referir a um romance daquela romancista da Brixen, né, dinamarquesa, que vocês devem conhecer, dois dos romances dela foram transformados em filme, A Festa de Babette e Out of Africa, né? E ela diz o seguinte: não há sofrimento que não possa ser elaborado através de um conto, não é? Não há sofrimento que não possa ser transformado numa narrativa
ficcional que, de certa forma, reconta a história da vida do paciente no lá, no aqui e no futuro. Vocês falaram muito, né, na relação mãe-bebê, ou seja, também na instância do infantil. Mas eu me pergunto também a importância de se conversar com o adulto presente no infantil e com o adulto presente no divã. E em acentuar a importância da narrativa em relação à Reverie, né? A gente sente, a gente vê, a gente intui uma série de coisas num primeiro momento, mas tudo isso precisa ser transformado numa narrativa para que aquilo produza uma experiência também para o paciente, não? E eu acho que a Ana foi muito feliz ao dar aquelas interpretações que ela menciona sobre essa sinfonia, sintonia, etc. e tal, porque ela praticou uma coisa que cada vez me parece mais importante na intervenção analítica, que é o comover-se com. Não é? É você poder sintonizar a comoção que o paciente está tendo, não é? Com uma comoção da mesma natureza em relação ao que você está vivendo lá. E agora eu levanto também uma outra hipótese curiosa, né? Que está muito presente, eu acho que em toda a apresentação do Davi Flores, né? Que falou muito em gameta, em fecundação, etc. e tal. Eu me pergunto como tudo isso que a Ana transmitiu ao paciente, se em outros momentos da análise não aparecia também sobre uma forma de uma erotização da relação. Eu me pergunto se, num determinado momento, né, esse paciente não poderia ouvir alguma coisa do tipo: eu acho que você está me dizendo que se eu me casasse com você, a sua vida seria completamente diferente. Seria uma expressão no nível do adulto e uma fala do adulto no infantil também, não esqueçamos que no infantil tem um adulto, né? Para o tipo de relação que ele, digamos assim, imaginariamente, sem articular dessa forma, tem de maneira fusional com a mãe. E uma mãe que sempre diz: não atrapalha seu pai, não atrapalha seu pai, não atrapalha seu pai, não faça barulho, não faça barulho, não faça barulho. Né? A Ana reverte isso. Né? E ao reverter isso, ela está revertendo também a natureza da relação dele com a mãe. Né? E com toda a constelação. Mas eu me pergunto, né, se em algum momento, né, não teria aparecido um aspecto bastante erotizado, mas bastante escondido, né, na relação dele com a Ana. Porque, afinal de contas, ele é uma pessoa rejeitada e rejeitável. Ele é obeso, o médico diz: você pode morrer a qualquer momento. Né? Como é que é ser entendido de uma maneira tão íntima e tão profunda pela Ana, dentro desse campo sonhante intersubjetivo? Né? Bem, é isso, eu não quero me alongar mais, teria mais coisas a dizer, mas meus parabéns a todos vocês. Obrigada, Elias. Ana? Obrigada, Elias. O Elias, ele foi um parceiro também ao longo da construção das ideias, né? Que quando eu escrevi o capítulo, né, um dos capítulos, eu abordo o tema da Reverie, fazendo a articulação teórica com que o Elias e a Beth têm construído, têm formulado. E aí eu terminei, né, o capítulo, e aí quando veio o convite para publicação, eu disse à Marina, né, foi: Marina,
eu tenho vontade de mandar o meu capítulo para o Elias e para a Beth, porque, né, são psicanalistas brasileiros que eu admiro tanto e que eu gostaria muito que eles vissem o que eu escrevi para ver se contemplam o que eles criaram, né, porque eu achava que eu precisava saber se o que eu escrevia fazia jus ao que eles tinham produzido. E a Marina falou para mim assim, manda, Ana, eu não conheci o Elias, né, ela falou, manda, Ana, o Elias é uma pessoa muito generosa, e eu mandei. Mandei um e-mail despretensioso, expliquei que, né, era um texto que eu tinha construído a partir das ideias deles, que eu estava estudando o fenômeno da Hevre, e esse trabalho seria publicado. E o Elias me respondeu assim, muito prontamente, lerei com prazer, eu me lembro até das palavras, né, lerei com muito prazer. E aguardei. Nesse ínterim, isso eu mandei um e-mail para o Elias, com um e-mail que era um e-mail USP, eu tinha terminado meu mestrado, o e-mail USP expira, e eu pensei, meu Deus, agora o Elias tem o e-mail USP, eu que não vou mandar outro e-mail para Elias, que pedante que é essa pessoa, que nem conhece o Elias da Rocha Barros, e vou mandar outro e-mail para Elias. Mas estava lá eu aflita, sem saber que se Elias me responderia num e-mail que não existia mais, mandei outro e-mail para Elias. E Elias me respondeu de um jeito, assim, muito, muito generoso. E foi muito, muito bacana, assim, porque a gente começou uma conversa sobre o que ele tinha sentido com o meu trabalho e com como eu tinha abordado as ideias deles. E foi muito, muito, muito gentil e elogioso, eu fiquei muito honrada com isso. E conversou comigo sobre outras coisas do livro, né? Então, além de ter lido o capítulo que era sobre as ideias dele e da Beth, ele foi conversando comigo sobre outras partes do texto. Ele falou, mas Ana, me incomodei com uma coisa que você escreveu ali, não foi exatamente uma ideia sua, mas uma ideia do Grotstein que você vai trazendo, que fala sobre a metabolização, que ele traz uma comparação com a diálise, né, da metabolização dos elementos beta, e que ele faz uma comparação com a diálise, e aí ele me traz uma visão, eu falei, gente, uma troca de e-mails que vira essa coisa, assim, de uma expansão, né, e aí ele vai me falar, que, né, a visão dele sobre a diálise, que eu acho que também foi muito pertinente o que ele disse, né, que ele fala, a diálise é um percurso de muito sofrimento, de muita dor, e que vai destruindo as células, né, e que tem todo um potencial também de destruição. E ele falou, eu não vejo o trabalho da Hevre dessa forma. Eu falei, Elias, isso é muito importante, isso é muito potente. E aí disse para ele, você se importa de eu colocar isso no livro, essa nossa conversa? E ele, de forma alguma, enfim, né? E foi só expandindo. Então, assim, foi uma presença, assim, muito viva, e aí mais petulante, mais pedante ainda perguntei a ele se ele poderia escrever a contracapa do livro, e ele também aceitou, né, muito generosamente, escreveu um texto muito bonito. Então, eu só agradeço. E aí, o Elias fala sobre a questão da erotização, né, e eu estou trabalhando justamente no doutorado, exatamente Eros, né, e vou falar justamente sobre o amor, e dentro dessa perspectiva, né, da amorosidade da mente, da matriz amorosa da mente do analista, e trabalhando todas essas facetas, né, de Eros, e no capítulo, especialmente interessante, né, porque no capítulo do pensamento do casal Rocha Barros, eu trago um outro recorte dessa mesma vinheta que eu li para vocês, que era um trecho de uma música francesa que vinha na minha cabeça enquanto eu estava atendendo o Paulo. E é um trecho da música que em português fala, nós não temos o mesmo tempo, mas temos o mesmo padrão. E fica repetindo, não temos o mesmo tempo e temos o mesmo padrão. Então, hoje eu fiz um recorte aqui, eu não falei dessa música, e aí eu escrevo no capítulo deles que essa parte da música, ela vai tocar
em muitas questões do sexual, né, que vão apontar para uma sexualização da cena analítica, né, de como aquilo vai se expandindo para outros territórios, mas o meu recorte ali era falar da Reverie, então aquela imagem que vinha me trazia essa conexão com esse Paulo, né, que precisava realmente retomar esse lugar desse menino, né, dessa criança, mas era um Paulo homem, que essa história, obviamente, né, se desdobra para muitas outras vinhetas e muitas outras experiências que foram vividas, né, então é muito rico tudo que pode acontecer, né, na sala de análise. Então, eu acho que isso que o Elias traz também me faz pensar quanto a gente precisa ter espaço para poder falar da clínica, né, eu acho que a teoria, ela obviamente, ela dá sustentação para o nosso trabalho, mas a gente precisa trazer a clínica, e é difícil escrever sobre a clínica, né, é difícil escrever sobre casos clínicos, e hoje eu tive uma sensação que uma amiga, num evento que nós tivemos em João Pessoa, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, nós tivemos um evento e eu fiz parte de uma mesa com uma amiga, e nós apresentamos uma vinheta que seria de uma das amigas. E aí a gente estava ensaiando como a gente ia fazer a apresentação, e aí eu falei para ela, então deixa eu ler a vinheta. E aí comecei a ler a vinheta, e ela falou, nossa, Ana, senti uma coisa tão esquisita de você lendo a vinheta, porque não é nesse tom. E aí eu fiquei pensando, o Davi me conhece tão bem, a gente, né, tem tantas histórias, porque, como ele disse, né, esse trabalho foi construído tão junto, que até o tom ele acertou, ele foi lendo, e eu nunca tinha escutado ninguém lendo as minhas vinhetas, eu nunca escutei alguém lendo o meu trabalho em voz alta. Então, assim, foi uma experiência também de uma sintonia, que até o tom o Davi acertou. Então, assim, eu agradeço muito, Elias, por toda a sua contribuição, né, para a psicanálise, para o meu trabalho, especialmente, assim, eu tenho muita gratidão por você e pela Beth, pela forma carinhosa que vocês me acolheram, e Marina, que é minha orientadora sempre, e é muito bom, né, muito bom estar nesse grupo, é muito bom estar na sua batuta, né, abaixo da sua batuta, porque você é sensacional. Davi, parceiraço. Muito bom, gente. Eu não quero mais tomar tempo, porque gostaria até de ouvir quem mais quiser falar. Obrigada, Ana. Nós estamos com poucos minutos, mas eu ainda deixo a palavra aberta para quem quiser ainda comentar algo. Acho que já foi dito tanta coisa linda, né? E escrever em si é um ato de generosidade. E esse encontro foi um grande ato de generosidade, com a apresentação da Ana, os comentários do Davi, tão ricos como os da Marina também, que nos... eu pensei no campo sonhante intersubjetivo como algo que talvez possa ser pensado, inclusive, assim, num evento que toca tão profundamente, né, as pessoas presentes, para mim, pelo menos. Agradeço também o Elias, com seus comentários tão ricos, e que só vieram a acrescentar como de cada um de vocês. Então, acho que vou finalizando, então, o nosso encontro. Agradeço pela oportunidade, pela presença de escutá-los e pela presença de todos vocês. E temos uma surpresa final. A Ana e a Marina cederam um livro para ser sorteado entre os participantes da nossa atividade de hoje. Esse sorteio não vai poder acontecer agora, neste momento, mas ele vai acontecer pelo
pelo grupo do WhatsApp, que a gente construiu para ir comunicando algumas informações a respeito desse encontro. Então, não saiam do grupo ainda, tá? Que em breve vocês vão receber, então, vão participar do sorteio, tá bem? Então, além de agradecer, eu aproveito para convidar todos que são de Porto Alegre para um evento que chama Cinebium, que vai ocorrer sábado pela manhã, com o psicanalista João Luiz Costa Ribeiro, que debate o filme Relatos Selvagens. E convido a todos ao nosso encontro científico do mês de abril, dia 16/4, que será com a psicanalista Marta Chagas Ribeiro, com o tema O Conceito de Reverie, Caminhos e Possibilidades. É uma feliz casualidade o tema que vai nos orientar durante o ano, vai ser a Reverie. Então, iniciamos com essa introdução maravilhosa, com o livro da Sintonia. Da Ana, e eu chamaria isso de uma bela sintonia. Exato. Então, fica o convite para vocês todos estarem aqui presentes conosco. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pela Obrigada, presença. gente. E parabéns pelo Maravilhoso. lindo Obrigada. trabalho de todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Obrigada. Boa noite. Boa noite.